Hoje é uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, falando sobre saúde, que é a maior preciosidade que um ser humano pode ter. Então nós estamos aqui para celebrar saúde, neste horário. As nossas jornadas são sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica de transtornos musculoesqueléticos, uma clínica médica, ortopedia, neurologia, reumatologia, transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto, no sentido amplo. Eu sempre repito aqui, o nosso esqueleto é muito importante, né? Na cavidade torácica estão nossas vísceras torácicas. Na cavidade abdominal, nossas vísceras abdominais, sustentadas pelo nosso esqueleto. Os nossos membros inferiores nos permitem mobilidade, mudança de posição no espaço, subir uma escada, atravessar uma rua correndo, competir numa Olimpíada. Os nossos braços, que têm uma expressão também, uma expressão de linguagem, né? Gestual, de gestos. Nossos braços que permitem o nosso trabalho, a nossa vida em sociedade, cultural. Então, o nosso esqueleto é muito importante, entendeu? Além do que eu sempre digo, o nosso esqueleto é uma linguagem corporal e uma linguagem facial, que são mudas, mas são muito eloquentes, entende? Você pode deduzir o que se passa na alma de uma pessoa, observando a sua postura, não é? Seu equilíbrio, o seu modo de conversar, de olhar, entende? Então, é disso que nós cuidamos, de doenças do nosso esqueleto. E essas doenças do nosso esqueleto têm dois acentos principais, também eu sempre repito, que é dor e incapacidade física. Então, a dor é uma constante nos transtornos musculoesqueléticos, tá? E pode acontecer em qualquer situação do corpo humano, em qualquer geografia do corpo. Como dor de cabeça, hemicrânia, enxaqueca, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos punhos, nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, cansaço, peso, falta de força, queimação, dormências, formigamentos, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, em tudo que é lugar do corpo humano, podem ocorrer sintomas dos transtornos musculoesqueléticos. Às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas é que me perguntam novamente. Às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de ver as jornadas anteriores. E surgem várias perguntas, novamente. Quando surgem várias perguntas do mesmo assunto, eu venho aqui na Vibe Mundial e sou um pouco repetitivo. Mas pela importância, eu acho que essa repetição vale a pena. Entendeu? Então vejam vocês. Todo mundo sempre me faz perguntas sobre o nome da minha jornada, né? Por que tem esse nome a tua jornada? Cura pela medicina espiritual, né? Então vejam vocês. Para fazer diagnósticos, né, nós médicos somos formados e informados por uma ciência, a ciência médica, entende? A ciência médica se propõe a tratar doenças que acometem o ser humano, entende? E a pretensão é curar doenças, mas a ciência médica, ela mesma sofre de 3 doenças, entende? Pelo menos no Brasil. Primeiro, é uma ciência que tem que ser comprada. Então, ela é uma ciência elitista. Ela privilegia
aqueles indivíduos que têm maior poder aquisitivo. Isso é uma grande injustiça. Mas é assim que é na prática. Quem tem mais poder aquisitivo pode comprar maiores recursos médicos. Pelo menos no Brasil é assim. Muito bem. Mas vejam vocês, mesmo tendo muito recurso para comprar a ciência médica, ela não é uma ciência de certezas. É uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então você pode até comprar ciência médica e ela não resolveu o teu problema. Então também é uma doença da ciência médica. Primeiro ela tem que ser comprada. Agora ela não te dá certeza de diagnóstico, nem de tratamento e nem da tão sonhada cura. Entendeu? E a terceira doença da ciência médica? A terceira doença é que ela é materialista. Mas toda a ciência é materialista. A construção científica se apoia no princípio do ver para crer. Isso é mesmo muito materialismo. Entendeu? Ser muito materialista. Entende? É o raciocínio dos ateus. Né? Eu só vejo, eu só acredito no que meus olhos veem. Entenderam? Entenderam? Mas vejam vocês. Então, como que ela se propõe, sendo uma ciência materialista, a tratar de nós, seres humanos, quando doentes? Será que nós somos só matéria? Entenderam? Não, nós não somos só matéria. Então, ela é uma ciência materialista, mas ela foi obrigada a aceitar um ser humano não material. Entende? Então, eu diria que nós temos um eu físico, que é o nosso corpo, nosso soma, nossos órgãos, nosso esqueleto todo. É o nosso eu físico. E temos alguns eus não físicos, né? Na escala ascendente. Pensamento, mente, que é uma estação acima do pensamento, consciência, alma e espírito. Entenderam? Nós somos antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, finalmente pensamento e finalmente dos finalmente. Nós somos um corpo físico. Entenderam? Essa é a hierarquia. O corpo não manda nada. Ele é um mero obedecedor de ordens emanadas na nossa mente, em nossa mente. Entenderam? A nossa mente é muito poderosa. Vocês não imaginam o poder que tem a sua mente. Entenderam? O poder que tem a sua mente. Então vejam vocês. A ciência médica é muito importante. Nesse momento que eu estou falando com vocês, milhares de vidas estão sendo salvas na porta dos hospitais, nos pronto-socorros e nas UTIs, nas unidades de terapia intensivas. Isso é ciência médica. É a medicina das emergências. Entende? E agora, com essas epidemias, né, nós temos uma medicina preventiva, que é a melhor medicina que existe. Há 1000 anos atrás, prevenir era melhor que remediar. Hoje, prevenir é melhor que remediar. Daqui 1000 anos, prevenir será melhor que remediar. Entenderam? É a melhor medicina que existe. Entende? Então, vejam vocês. Eu estou querendo chegar no porquê que a minha jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. Então, a medicina espiritual não cura tudo. Ela pode tratar tudo, entendeu? Mas nós médicos somos formados para fazer diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a natureza da doença. Que doença é essa? Entenderam? E fazer mais. Nós somos formados para buscar o diagnóstico etiológico. Que diagnóstico é esse? É o diagnóstico da causa da doença. Não se remove a causa, a doença não vai embora. Entenderam? Por isso que existem 2 medicinas. Uma medicina chamada paliativa. Entendeu? Uma medicina chamada paliativa. Que é aquela medicina que vai em busca de amenizar os sintomas da doença. Então, quando você toma um analgésico, um anti-inflamatório ou um relaxante,
você está fazendo uma medicina paliativa, porque não é resolutiva, isso não vai resolver. A dor não é a doença, a dor é o aviso, a sirene que toca, te avisando que alguma coisa vai mal. Então ela tem um lado bom, como tudo na vida, né? Ela tem um lado mal, a dor é muito desagradável e dependendo da intensidade, às vezes ela é insuportável. Mas ela tem um lado bom. Ela te avisa, olha, você está doente, tem um problema ali. Para o médico, então, nossa, a dor é uma pista incrível. O médico é um verdadeiro detetive, né? Ele tem que sondar, ele tem que perguntar, ele tem que pesquisar, ele tem que achar o vilão, o bandido da história, que é a doença. Quem é que está causando essa doença? Entende? Então, nós médicos somos formados para dar diagnóstico. Os tratamentos são sempre uma decorrência, né? O diagnóstico é pneumonia, ok, o tratamento é esse. O diagnóstico é hepatite, o tratamento é esse, entenderam? Feito o diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. Mas a medicina não resolve tudo. Além do que, como elitista, ela é o privilégio de pessoas que têm poder aquisitivo. Entende? Existe uma medicina completamente particular das pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Eles compram todos os recursos médicos possíveis e imagináveis. Depois tem uma medicina que também tem que ser comprada. Então existem os convênios médicos, né? Então se você tem um convênio médico, ao surgir uma doença, o convênio busca resolver isso, entendeu? O convênio paga pelos procedimentos médicos que são necessários para a restituição da tua saúde. Entende? Mas você tem que pagar pelo convênio. Entendeu? E tem convênios de vários níveis. Né? Vários níveis. Né? Tem convênios que cobrem hospital, cirurgia, cobrem internações em apartamentos, aquele negócio todo. Entendeu? Também existe um elitismo aí. Quem tem mais poder aquisitivo compra os melhores convênios, aqueles que dão mais facilidade para os doentes, entende? Que dão os melhores serviços médicos, os melhores hospitais, entenderam? Depois tem uma medicina da previdência social, é aquela que as pessoas de baixo poder aquisitivo se socorrem. A imensa maioria do povo brasileiro depende do SUS, Sistema Único de Saúde, que é a medicina do governo, né? A medicina que os poderes públicos podem proporcionar às pessoas. E também essa medicina está sempre sobrecarregada, entende? A procura é muito maior do que a oferta, ou seja, existe uma procura absurdamente maior para uma oferta menor de serviços médicos que o SUS pode oferecer, entendeu? Por isso que os serviços públicos de saúde estão sempre abarrotados, estão sempre lotados, né? Aquela história, aquelas cenas de doentes no chão, nos colchões no chão, nas macas, esperando internação ou esperando vaga na UTI, enfim, entende? Porque existe uma grande procura por uma oferta que não atende às necessidades de todos. E nessa pandemia vocês viram também, entende? Que as UTIs também trabalharam lotadas, entende? Muitos pacientes morreram por falta de UTI, entende? A procura era muito grande e a oferta já estava no máximo dessa oferta. Então vejam vocês, uma vez também tem os excluídos socialmente, que não tem nem alcance ao SUS, entende? Os excluídos sociais, entende? As pessoas muito pobres financeiramente, entendeu? Depende às vezes de favores das santas casas, né? As cidades em geral têm essas entidades hospitalares, chamava Santa Casa, né? A Santa Casa se propõe
a dar um atendimento gratuito a essa população de excluídos. Mas veja bem, a maioria das santas casas tem as suas contas em vermelho. Elas não conseguem suportar a demanda da procura de serviços médicos. Então, as santas casas também, elas estão sempre com problemas financeiros para poder atender a todos os anseios e apelos da população de baixo poder aquisitivo. Daí vem o quê? Daí vem o apelo das curas através da religião, né? Da religião. Então você vê hoje muitos espaços religiosos promovendo curas chamadas religiosas, né? Só que existe aí uma impropriedade. Tudo que eles se propõem, eles chamam de cura espiritual, né? É diferente, gente. Cura religiosa é diferente de cura espiritual, entende? Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, entende? Então, vejam vocês, nós temos 2 tipos de doenças, né? Ou 3, talvez. As doenças orgânicas, somáticas, né? Veja você, se eu quebro um braço, isso é uma doença somática do corpo, entende? Mas se eu tenho uma asma, isso pode ser uma doença psíquica, às vezes psicossomática, entendeu? Então, nas igrejas se praticam muito curas mentais, que são as curas pelo poder da mente, entende? Mas não são curas espirituais. Cura mental é cura pelo poder da mente, do próprio doente. E cura espiritual é cura pelo poder de Deus. É outro tipo de cura, entende? Embora as igrejas chamam tudo de cura espiritual. Então vou aproveitar essa oportunidade, que também vou responder muitas perguntas, e vou ler para vocês uma diferença fundamental entre religiosidade e espiritualidade. São coisas diferentes. Eu colecionei aqui o pensamento de vários autores, religiosos, cientistas, filosóficos, entende? E selecionei aqui umas comparações entre o que é religiosidade e espiritualidade. Poucas dessas frases são minhas. A maior parte eu busquei na inspiração de cientistas, de religiosos e de filósofos. Então, já lá vai. Religião são centenas. Espiritualidade é apenas uma. Religião é para os que dormem. Espiritualidade é para os despertos. Religião é para aqueles que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para aqueles que prestam atenção em sua voz interior. O que é voz interior? Voz interior se chama também intuição. E a resposta da intuição tem o nome místico de revelação. Religião são regras dogmáticas. A espiritualidade é raciocínio e questionamento. A religião ameaça, amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. Religião fala de pecado e culpa. A espiritualidade diz: aprenda com seus erros. A religião reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade transcende tudo e te faz verdadeiro. Religião não é Deus. Espiritualidade é Deus. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é construção humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião divide. A espiritualidade agrega. A religião tenta te convencer para que acredites. A espiritualidade abre tua consciência no crer para ver. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros.
A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião se alimenta no medo. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com o fazer e ter. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade alimenta o eu, com E maiúsculo, teu eu divino, espiritual. A religião precisa de dízimos, ofertas, contribuições. É uma empresa, tem que ter receita, porque tem despesas. A espiritualidade é de graça, pela graça de Deus. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião promete glória e paraíso. A espiritualidade nos faz viver agora, na glória e no paraíso. A religião exalta o passado e o futuro. A espiritualidade exalta o presente. A religião tenta nos fazer crer na vida eterna. A espiritualidade te faz consciente da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus dentro de você já, nesta vida. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais, passando por uma existência e experiência humana. Então, gente, é exatamente isso. Entende? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Entendeu? Entenderam? Eu compilei essas frases todas para dar uma diferença entre o que é religião e o que é espiritualidade. Entende? A medicina trata, tá? A religião trata. A filosofia sugere até tratamento. Entende? Penso, logo existo. Isso é filosófico. Não fala assim, existo, logo penso. Não. Entenderam? E depois nós temos um raciocínio chamado intuitivo. Então, raciocínio científico, religioso, intuitivo, da intuição. É o pressentimento, pré-sentimento. Não é? É aquele sexto sentido. Né? Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá? A intuição é o nosso sexto sentido. Eu vou dizer mais. A intuição é a voz de Deus. É a ligação entre o pai e o filho. Entendeu? A melhor definição de intuição se chama Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que a comunicação pai e filho. Entende? Todas as invenções nesse mundo, na verdade, não são invenções. Elas são descobertas. São descobridores que descobriram as invenções que já estavam prontas no reino espiritual. Entendeu? Deus já fez esse universo, ele está pronto. Deus não está devendo nada. Nada. Já está pronto. Todas as curas já estão prontas. Entenderam? Por isso que para a medicina espiritual não tem impossível. Não tem tempo. Não tem idade. Não tem limite. Não tem separação de Deus. Entende? Não tem envelhecimento. Não tem morte. Esse é o raciocínio espiritual. Não é um raciocínio que nós estamos acostumados. Sou acostumado com o ver para crer, que é diferente. Entenderam? Muito bem. Infelizmente, aqui na Terra o tempo está passando. E a minha jornada de hoje está terminando. A nossa jornada obedece perguntas, questões, dúvidas. Né? Eu sou um médico, venho aqui falar sobre religião, espiritualidade. Né? É que eu busquei na minha vida respostas a tudo. Então fui atrás da ciência, da religião, da filosofia, da intuição. E é isso que eu uso nos meus raciocínios para fazer diagnóstico dos meus pacientes. Eu tenho uma clínica médica dos transtornos musculoesqueléticos, na Avenida Giovanni Gronchi, em São Paulo, no bairro do Morumbi, número 1470. Os telefones da minha clínica são o fixo 11 3661 4243. O meu celular particular, onde chegam essas perguntas todas, é o 119 7082 8015.
Entende? Eu estou no Instagram, procure lá, Rui com Y Mercúrio. Lá tem minhas palestras, no Facebook, no YouTube, enfim. Todas essas minhas palestras estão lá. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Quero que vocês todos sejam muito felizes. Mas para isto, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.